Nesse Dominando com Dinheiro de hoje, eu vou te mostrar como podemos utilizar mais de 1000 tipos de indicadores e funções para criar uma base de dados comparativa histórica para qualquer empresa da bolsa em diferentes janelas móveis. Além, claro, de construir visualizações gráficas disso tudo. Então já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos direto para a tela da Com Dinheiro. Aqui na Com Dinheiro a gente vai em ações, na coluna fundamentalista, histórico de indicadores fundamentalistas. E aqui na ferramenta a Com Dinheiro já me dá uma ação, alguns indicadores. Para simplificar essa consulta, eu vou deixar somente o indicador de receita líquida para Petro 4. E a ferramenta funciona dessa forma. Aqui a gente coloca os papéis, as ações, os ativos que a gente quer ver na nossa base de dados. E aqui os indicadores. Veja aqui que a gente tem receita líquida dos últimos 12 meses consolidado em milhões, que é esse indicador aqui. Estes outros indicadores que a gente está vendo aqui são variáveis de controle, algumas informações básicas para a gente se situar na nossa base de dados. A gente pode tirar eles vindo aqui em opções e desmarcar essa caixinha, incluir variáveis de controle. Se eu desmarcar essa caixinha, der um tique azul, agora eu só tenho a receita líquida de Petro. E como é que eu leio essa base de dados? Bem simples. Aqui a gente tem receita líquida de Petro 4, mudando trimestralmente desde 30 de 9 de 2008 até 31 de 3 de 2023. E agora eu quero mudar essa base de dados para me mostrar a receita líquida de Petro 4 mensalmente e não trimestralmente, por exemplo. Então aqui em periodicidade, trimestral, eu mudo para mensal. Perceba que no mensal a gente tem receita líquida de Petro 4 igual em alguns meses. Ela muda somente quando muda de trimestre. E isso está correto, afinal a empresa não tem receita líquida mudando todo mês. Ela informa no informe trimestral quanto ela teve de receita líquida e a gente mostra isso toda vez que muda o trimestre. E se eu por acaso adicionasse aqui um indicador do índice preço-lucro? O índice preço-lucro, como a gente sabe, ele muda diariamente, né? Porque como a gente pega o preço dividido pelo lucro por ação para calcular o índice preço-lucro, o preço muda diariamente, então a gente pode ter até um IPL diário. Nesse caso aqui a gente está ainda com uma periodicidade mensal, então veja que a gente tem IPLs mudando mensalmente. Se eu mudar essa consulta para diária, aqui no botão de opções, periodicidade, se eu venho em diária, vamos ver o que a gente tem. Perceba agora que eu tenho uma consulta que muda diariamente, então eu tenho uma receita líquida que se repete todo dia até mudar o período do trimestre. Então, aqui em 30 de 3 de 2023 eu tinha 641.256 milhões de receita líquida. Quando virou o trimestre, eu tenho 638 milhões. E o IPL já não. O IPL ele está sempre mudando. Ele está sempre em constante mudança. Veja que eu tenho 3.621 registros. Isso quer dizer que eu tenho 3.621 linhas. Quer dizer que eu tenho 3.621 dias. Em que intervalo de datas? Esse intervalo de datas aqui, no botão de datas, a gente tem data inicial 31 de 12 de 2008 até 2 de 6 de 2023, que é a data exata que eu gravo esse vídeo. Para a consulta não ficar tão grande assim, eu vou clicar no botão de datas aqui novamente e vou clicar em 12M. O que o 12M faz? Ele volta 12 meses para trás em relação à data final. Na mesma hora que eu clicar, essa data aqui, data inicial, deve mudar. Carrega um pouquinho, ele mudou para 3 de 6 de 2022. Agora eu tenho 251 registros. Porque dentro desse intervalo de data, dentro desses 12 meses, a gente teve 251 dias úteis. E para baixar para o Excel é muito simples. Clicou uma vez aqui no download, ele vai abrir uma aba para mim. No caso, meu navegador está configurado para baixar para Excel Online. Então agora que a gente já viu o raciocínio básico dessa ferramenta, eu vou criar um exemplo prático aqui para mim. A minha ideia é criar um DRE padronizado para algumas empresas de energia aqui. E por que eu não pego isso na CVM? Porque primeiro eu vou ter que baixar para todas as empresas, e segundo que as demonstrações na CVM são, entre empresas, são um pouco despadronizadas. Pior ainda, se eu for no RI de cada site, de cada empresa, e baixar tudo para Excel, todas as demonstrações, e tentar
padronizar eu mesmo essa DRE. Então, com a ajuda da Condinheiro, ela já padroniza esses indicadores, essas contas de balanço para mim, e eu coloco tudo numa base de dados, tudo padronizado, bonitinho. Eu vou pegar dessa planilha aqui que eu fiz previamente para poupar tempo. Aqui a gente tem as empresas, eu já separei os tickers que eu quero analisar aqui. E eu tenho os indicadores na Condinheiro e o que significa cada um dentro da minha DRE. Primeira coisa que eu vou fazer, dar um Ctrl C aqui na Condinheiro, aqui em papéis eu vou tirar a Petro 4 e dar um Ctrl V. Vamos carregar a consulta só com receita líquida para a gente ver como é que está a base de dados. Vamos passo a passo. Beleza, sem grandes mistérios. Receita líquida de cada empresa por aqui. Lembrando que a gente está variando diariamente. A gente vai variar aqui, nesse caso, trimestralmente. Agora vamos pegar os indicadores. Eu vou copiar todos esses indicadores aqui, dar um Ctrl C. Aqui no campo indicadores eu vou tirar a receita líquida e dar um Ctrl V. Veja que aqui, quando a gente dá um copy e cola do Excel para cá, quando a gente está falando das células lá do Excel, vem um pouco despadronizado, né? Eles estão separados por enter e não por espaço. E não tem problema nenhum. A Condinheiro faz um ótimo trabalho em interpretar tudo que vem do Excel, seja em colunas ou seja em linhas. Prontinho, já tenho minha base de dados criada aqui, ela é bem longa para a direita, né? Porque tem muitas empresas e muitos indicadores. Eu vou tentar deixar isso com uma carinha de DRE. A gente conhece que DRE, as colunas são as datas e as linhas são as empresas. Então vamos tentar fazer isso. Aqui no botão de opções, cliquei uma vez, a gente tem um checkbox transpor tabela de respostas. Se eu der um tique aqui, basicamente as linhas vão ser as colunas e as colunas vão ser as linhas. Olha só que legal, agora sim, eu tenho para a empresa Eletrobras receita líquida, custo de bens e serviços, o lucro bruto, e vou indo sempre nas datas adequadas trimestralmente, até o final, até passar para outra empresa. Então, a minha empresa Eletrobras, ela acabou aqui, então esse é o DRE aqui, o lucro líquido sendo a última linha do meu DRE, e depois passa a ser ENGIE 3 e assim por diante. Só que eu estou achando aqui 1, 2, 3, 4, 5 trimestres muito pouco. Eu vou clicar aqui no botão de datas e vou escolher 60M, 60 meses para trás, 5 anos. Eu vou fazer esse estudo para 5 anos para trás. E prontinho. Agora sim, eu tenho todos aqueles indicadores, todas aquelas linhas de balanço e cada informação que eu quero trimestralmente aqui. E para finalizar, eu vou aqui no botão de opções e, como eu disse no começo desse vídeo, eu vou criar visualizações gráficas disso. Então, saída de dados, em vez de tabela, eu vou colocar um gráfico por indicador. Agora eu tenho um gráfico para cada linha do meu balanço, para cada empresa. Então, na receita líquida, como é que foi o histórico de cada empresa? Custo, bens e serviços vendidos, como é que foi para cada empresa? E o legal disso é que as cores dão match em todos os gráficos. Veja aqui que esse verde de Eletrobras aqui variando é o mesmo verde aqui de Eletrobras. E aqui também é o mesmo verde de Eletrobras. Então, a gente consegue rapidamente visualizar que Eletrobras vem ganhando aqui em todos os sentidos, em todos os indicadores, né? Além do mais, aqui nas visualizações gráficas eu posso tirar empresas também, se eu quisesse ver somente Eletrobras e ENGIE 3 nesse gráfico. Se eu quisesse tirar tudo e deixar de novo Eletrobras e ENGIE nesse gráfico, eu poderia fazer esse tipo de opção. Para finalizar a explicação total da ferramenta, aqui no botão de indicadores, se eu clicar uma vez ele abre uma caixinha de indicadores para mim, as classes de indicadores, e aqui eu tenho todos os indicadores, por exemplo. Cliquei uma vez, ele abre uma lista inteira de todos os indicadores disponíveis nessa ferramenta. E aqui no botão de opções, eu sugiro você dar uma olhada com calma em cada um, mas é simples de entender, a periodicidade a gente já falou, a convenção, se é IFRS societário, moeda original, se a gente quer ver tudo isso em dólar, em outra moeda, demonstração consolidado controlador, a saída de dados gráfica ou tabela, valores em reais a gente pode deixar tudo em milhão, em bilhão, acumular 12 meses é algo importante também, se a gente quer ver só o acumulado do último trimestre, então receita líquida nos últimos 3 meses, receita líquida nos últimos 6 meses, receita líquida nos últimos 12 meses e assim por diante. Casas decimais, etc. É possível criar grandes estudos históricos sobre indicadores fundamentalistas, tanto quanto base de dados robustas nessa ferramenta. E como estamos falando de histórico,
é possível também ajustar todas essas informações para a inflação periódica. Eu vou abordar mais sobre esse assunto em outro vídeo. Então não deixe de entrar em contato com o nosso time de atendimento para clientes com dinheiro, caso você tenha dúvidas, e solicitar uma demonstração grátis com o nosso time de especialistas caso não seja cliente. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos do Dominando com Dinheiro. Te vejo no próximo vídeo e boas análises!